Boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai avançar no assunto do curso e vamos falar um pouco sobre repositórios e sistemas de dados. É uma aula bem introdutória. A gente, infelizmente, não tem tempo de conseguir se aprofundar em todos esses repositórios, que são muitos, do oceano, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui, algumas abordagens de introdução sobre o assunto, e depois eu vou passar para vocês, como material complementar, alguns tutoriais, informações sobre esses diferentes repositórios, principalmente aqueles que são mais usados, e à medida que vocês forem tentando fazer os exercícios, que as dúvidas, quando surgirem, não deixem de nos procurar. A gente sabe que existe uma grande barreira para o uso, muitas vezes, desses repositórios digitais e que demandam um tempo, um cuidado com o aprendizado, mas saibam que nós estamos aqui para dar esse apoio sempre que possível. E caso a gente não consiga resolver, a gente entra em contato direto com esses repositórios. Então, vamos lá. Quais são os assuntos que nós vamos abordar nessa aula? Então, ela é a primeira parte. Por que a primeira parte? Porque aqui eu vou trazer esse contexto, trazer um pouco de informação sobre o assunto, e complementarmente, na segunda parte, à medida da semana, eu vou buscar esses tutoriais, né? Não existem tantos tutoriais em português, são poucos, mas os que não tiverem, a gente vai, ao longo das semanas, produzindo para vocês e vendo a necessidade também de quem está no curso, né? Como são muitos, a gente vai tentar focar nos assuntos que são mais interessantes para os alunos. Então, a gente vai falar sobre bases e sistemas de dados do oceano, vamos trazer um pouco da discussão do contexto, falar sobre as organizações que estão na liderança dessa organização, os sistemas de dados disponíveis, o que é um sistema, né, e quais são as suas funções, trazer alguns repositórios digitais, vocês vão ver que vou pontuar apenas alguns, tem uma lista grande, as práticas, né, o primeiro passo a passo de como ter acesso a esses dados e as boas ações, como a gente pode fazer para quando a gente for utilizar esse dado, né? Então, algumas questões que são importantes a gente pontuar aqui de início. Então, uma das coisas é que existe um oceano, como eu falei na outra aula, né? Existe um mundo de dados disponíveis e esses dados eles podem auxiliar muito a gente em resolver questões atuais e questões futuras na busca da sustentabilidade, né? A quantidade de dados é enorme. Hoje em dia a gente consegue fazer vários estudos diferentes apenas utilizando dados que já foram adquiridos por outras pessoas, por outros projetos, e que estão lá, disponíveis de forma gratuita, de relativamente fácil acesso, para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Basta, eu sei que é algo que muitas populações ainda não têm, mas basta o acesso à internet. Tá? Então, à medida que o acesso à internet e as tecnologias digitais elas vão se popularizando e vão aumentando, maior é a nossa acessibilidade a esses dados do oceano. E esses dados, eles são... existe uma diversidade enorme, então são muitos tipos de dados diferentes, com origens e características extremamente diversas, né? A gente tem dados físicos, a gente tem dados biológicos, a gente tem dados geoquímicos, a gente tem dados atmosféricos, a gente tem dados socioeconômicos, é um mundo diferente de dado. E eles são diversos, e essa diversidade é algo que a gente precisa tanto abraçar como os repositórios. Então os repositórios eles têm se tornado abrangido cada vez mais assuntos diferentes, mas ainda tem um caminhar para algumas temáticas, tá? Mas
pensando nessa diversidade do tipo de dado, né? Então, são dados gerados por múltiplas fontes, são pessoas com experiências e expertises diferentes, setores múltiplos que tratam, que lidam com o oceano ou produzem algum dado sobre o oceano, projetos, instrumentação, né? Por exemplo, um sensor de temperatura é diferente de uma coleta de dado pontual que eu vou num termômetro, né? Então, são instrumentos que têm capacidades distintas e os produtos que eles nos trazem de dados também são diferentes. A frequência de aquisição, ou seja, a resolução temporal, quando que esse dado é adquirido, né? Qual é se ele é um dado que ele ocorre em segundos ou é a cada um ano, toda semana eu tenho um dado diferente, e qual é a abrangência, ou seja, esse dado ele representa qual escala no espaço, né? Ele me dá uma abrangência de uma região de quilômetros, mas ele tem um ponto no meio para toda essa área de quilômetros, ou ele, além de ser regional e sinótico numa área muito grande, ele pode nos trazer vários dados na escala de metros, né? Então, essa frequência e abrangência, a gente tem essa terminologia de resolução espacial e temporal, que seria quais as escalas de aquisição desses dados, né? E isso varia muito para o tipo de dado. Por exemplo, um dado biológico, em geral, é muito difícil para a gente conseguir essa informação com uma alta resolução espacial e temporal. Né, uma pessoa precisa ir lá, existem muitos processos ainda manuais. Quando a gente fala de um dado que é produzido por um satélite, a gente hoje em dia consegue cobrir o oceano todo com uma frequência muito grande, né? Até na escala de horas a gente consegue essa informação. Então, essas frequências são diferentes e o tipo de dado, o tipo de sistema que vai abraçar esses dados, ele vai ser diferente. Os formatos e os tipos de tratamento também mudam dependendo do tema. Então, a gente tem arquivos que são produzidos de forma diferente, a gente tem dados que são produzidos em diversas variáveis, né? Então, por exemplo, eu posso medir um processo que diversidade do ecossistema, e a gente consegue, por exemplo, várias variáveis ali juntas, vai depender muito de como esse dado é tratado, né? E se a gente consegue obtê-lo de uma forma crua, ou se a pessoa que adquiriu o dado, o sistema que adquiriu, ele repassa esse dado já processado, né? Indo para a escala de informação. Uma outra coisa que a gente precisa avaliar são as licenças de uso. Então, esse dado ele está disponível de livre acesso gratuito, mas eu posso usar para qualquer finalidade. Então, se eu quiser vender essa informação, eu posso, né? O autor, quem adquiriu os dados, ele me autorizou? Quem eu preciso citar quando eu utilizo esses dados, né? Eu preciso dar crédito à pessoa, ao grupo, ao programa, quem desenvolveu o sistema, ou quem simplesmente colocou o dado ali, então é importante a gente ter esse cuidado. Existem diferentes licenças de uso, e isso acompanha a documentação do nosso dado. Uma outra coisa é a curadoria e o controle de qualidade, eles vão se adequar aos objetivos daquele dado, a interface do sistema, vai depender muito da capacidade, infraestrutura daquele grupo que está gerando o dado em fazer esses repasses e curadoria. Então, a mesma coisa, né, para áreas ou conjuntos de dados em que a gente tem uma infraestrutura tecnológica muito grande, em geral a gente consegue ter níveis diferentes de dado no mesmo repositório. E quando a gente não tem tanto essa capacidade, ou às vezes ainda não tem norma, não tem vocabulário, enfim, algo que ainda está sendo construído, a gente vai ter uma curadoria, um controle de qualidade às vezes menor, né? E os sistemas mais confiáveis, eles prezam muito para esse controle de qualidade e curadoria.
Aos poucos isso tem sido mais automático, mas alguns deles são realmente manuais e é preciso checar, depende da expertise de uma pessoa. Um dado, muitas vezes, de identificação de uma espécie, ele ainda não consegue ser automático, ele precisa da curadoria de um taxonomista. Então, às vezes ele leva um tempo maior para estar disponível, tá? Então, existe essa diversidade e, então, é importante que a gente veja que os diferentes sistemas estão em escalas diferentes de amadurecimento e da forma com que eles entregam o dado ou a informação para nós, mas também quais são as interfaces que a gente vai conseguir usar, qual é o material educativo, o quanto de produto, de conhecimento já foi produzido em cima desses dados, também é bem diferente entre os sistemas e as variáveis do oceano, né? Quando eu falo de variável aqui, eu estou falando os dados que a gente usa para compreender o oceano. Os sistemas, a gente pensa neles como armazenamento, né? Então, onde está esse legado? Onde são armazenados todos esses dados que a gente produz sobre o oceano? E são muitos repositórios, não são só os servidores digitais. As pessoas, então, quem vai lá para campo, faz uma observação e você obtém um dado, às vezes você não anota, às vezes aquilo lá está na sua cabeça, né? Você comentou com uma pessoa. Então, as pessoas são fontes inesgotáveis de dados e informação. As pessoas das gerações anteriores e as comunidades tradicionais que muitas vezes não repassam esse legado de uma forma física, digital, que a gente possa ter acesso, né? É algo que a gente tem tentado trazer muito para essa discussão e para que haja uma forma adequada e que todos estejamos felizes mas que esse conhecimento, esse legado não se perca. Uma forma bem tradicional de armazenamento científico, são as publicações científicas, e hoje em dia é quem produz mais dado, né? Além dos sistemas digitais de satélite, as publicações científicas são uma fonte muito curada de dado, principalmente que a gente tem essa checagem de referir, e aquilo lá está disponível para acesso, então se existe um erro, existe um problema, logo, em geral, é muito rápido que a gente tem essa resposta. Acervos e coleções, aqui tratando de museu ou de universidade, tem empresas que têm amostras, né, tem dados ali que são armazenados em silos, então, coisas físicas, mas aqui a gente lembra muito, a primeira coisa quando a gente fala acervo e coleção, né, são os museus, as bibliotecas, né, a documentação toda, então pode ser armazenado em documentos. Repositórios internos, aqui eu coloquei um alarme, por quê? Porque muitos laboratórios têm esses repositórios internos ou instituições começaram a produzir, né, catalogar esses dados, informações que estão disponíveis nas instituições, e aí alguns desses dados ainda não estão disponíveis para acesso público, né? Vai depender, como eu disse, do estágio de amadurecimento desses sistemas. E os servidores digitais. Os servidores digitais, eles podem, por exemplo, ser produzidos por uma instituição, né, ou algumas, um conjunto de instituições, uma rede, mas também ele pode ser produzido para conectar informações de diversas instituições e centralizar para que o usuário não fique perdido e consiga em um lugar só achar o dado, tá? Então, alguns dos repositórios dos sistemas que eu vou falar aqui, eles têm essa função e isso tem nos ajudado muito, porque antes a gente via que, assim, por exemplo, para um dado de altura de onda, a gente precisava entrar num site. Agora, o outro dado de temperatura atmosférica era um outro site. E agora, com a evolução das tecnologias digitais, a gente consegue facilitar e muitas vezes tirar isso de uma plataforma só, uma forma integrada, e isso tem facilitado o nosso trabalho, né, quando a gente quer interpretar essas informações. Essa questão de acessibilidade é algo que é super discutido, então o quão disponível
está esse dado para o uso público, né? Ou o uso que seja comprado, que você precisa comprar aquele dado, mas como está disponível, né? Então, quão acessível é. E a gente tem alguns princípios, então eu coloquei aqui só os primeiros princípios norteadores, que a gente chama esses princípios de FAIR, em inglês, que são as siglas para Findable, Accessible, Interoperable e Reusable. Então, os sistemas, eles têm sido preparados, eles ainda não estão assim, mas eles estão sendo pensados, reformulados para que o dado ele seja facilmente encontrado, ou seja, a gente tenha um mapa até ele, você sabe as instruções, aonde chegar, qual é o site, o passo a passo, que ele seja acessível, ou seja, eu posso entrar direto e baixar os dados, no caso digital, eu não preciso mandar um e-mail, fazer um cadastro, pedir uma autorização, né? Então, cada vez mais é algo assim de questão de cliques, e a gente consegue ter um conjunto de dados, acesso a um conjunto de dados super relevante. Os sistemas estão usando linguagens que permitam que eles se comuniquem entre eles, então que eles sejam interoperáveis, né? Então, isso facilita também quando a gente quer disponibilizar os nossos dados, é utilizar linguagens que são boas práticas, que são usadas, endossadas por uma comunidade grande, porque isso proporciona o uso também desse dado por mais pessoas. E reutilizável, ou seja, que aquela interface de uso, ela possa ser compreendida por muitas pessoas diferentes, e quanto mais pessoas usarem esses dados, maior são a aplicação e o impacto desse dado como informação e conhecimento. Então, são princípios sempre lembrados em todas as discussões e desenvolvimento dos sistemas, e aqui a gente pensa também não só nos sistemas digitais, as bibliotecas estão se tornando cada vez mais acessíveis, as publicações, né, existe um delay, mas assim, a gente sabe que aos poucos todos estamos entendendo que a informação é de uso público, essa informação muitas vezes é gerada, ela é um legado da sociedade humana, né, para as gerações futuras, então é importante a gente participar desse movimento do bem. Então, uma das coisas que a gente também se pergunta nós estamos realmente aproveitando toda essa potencialidade desses dados? Obviamente que não. Então, a gente precisa aprender mais. Cada novo dado que eu pego para colocar ou de um estudo novo que a gente participa e a gente vai usar um dado de um repositório que a gente nunca usou, existe uma curva de aprendizado, a gente precisa entrar, mas os sistemas estão dedicados cada vez mais em produzir material educativo e material de suporte para o uso, né, para aumentar essa acessibilidade. Então, existe esse movimento global para aprimorar a aquisição de dados do oceano, então, tanto assim, para a gente ampliar pontos de coleta, que a gente consiga ter uma abrangência maior no globo, né, mais diverso, mais ecossistemas, mais tipos de dados diferentes, mas também para melhorar a forma que nós administramos esses dados, né, qual é o roteiro, quais são as vias de organização que facilitam que esse dado ele chegue a mais pessoas. Então, nós temos aprimorado sistemas para que os dados sejam melhor organizados, né, que exista uma linguagem que nos facilite essa organização, ou processos internos numa instituição que facilite que esse dado seja disponibilizado, que exista uma maior cobertura global de aquisição de dado, que esses dados, muitas vezes, eles cheguem ao público como informação e que essa informação ela seja essencial. Então, pelo menos para as variáveis essenciais do oceano, que a gente tenha isso disponibilizado para todo lugar do mundo. Que o dado ele esteja disponível de uma forma assim, cada vez mais simplificada e que a gente não precise desenvolver ou aprender muitas habilidades para cada tipo de dado que a gente vai usar, né? Então, se
quando um dado é muito difícil de se obter, a gente acaba limitando o seu uso, porque imagina o tempo que cada um precisa gastar para ir lá e aprender, e daí muitas vezes aquilo lá não fica viável dentro de um projeto. Também que sejam adotadas boas práticas de administração desses dados, né? Então, os modelos que são bons exemplos, que eles sejam reproduzidos em outros lugares e a gente não precise cometer os mesmos erros, e que as fontes de dados, elas sejam acreditadas e referenciadas, ou seja, que a pessoa, a instituição, o instrumento, quem participou da aquisição desses dados, ele seja referenciado quando você vai usar o dado, né? Que a gente tenha um respeito sobre o dado que foi usado para gerar uma determinada informação. E existem muitas instituições participando, é um grande sistema global de dados do oceano. Aqui eu só pontuei algumas que são chave, mas se eu me esqueci de alguma, por favor, anotem embaixo, né? Aqui, assim, quando vocês olharem os catálogos, vocês vão ver que são muitos participantes da aquisição de dados, tá? Mas, assim, para lembrar, a gente tem a Unesco, né, e a COI, a Comissão Oceanográfica Internacional, hoje em dia com um papel de liderança nessas organizações, na catálogo, falei errado, no catálogo de informações, a NASA, né, principalmente para os dados de sensoriamento remoto, mas outros também, a infraestrutura deles liderou muito das informações do oceano, satélites e programas que estão sendo desenvolvidos com aplicações não mais só para oceanografia física, mas também para a parte geoquímica, para a gente ter informação sobre o ecossistema. A gente tem o Smithsonian para a parte das coleções. A gente tem na Europa o Copérnicos, né, que também ele nos fornece vários produtos de relatórios, são mapas com informações mais trabalhadas. Enfim, é uma enormidade de instituições participando desse flow, desse fluxo de dados, informação e o conhecimento, né? E aonde a gente entra aqui? A gente pode entrar em a partir do momento que a gente acessa uma dessas plataformas, nós somos usuários e nós participamos desse sistema. Então, o que é um sistema de dados, né, do oceano ou outros sistemas de dados? De uma forma bem simplificada, o sistema de dados ele vai perpassar por essas 4 etapas. Então, os processos relacionados à aquisição, à geração desse dado, a infraestrutura utilizada para o processamento desse dado, ou seja, que ele começa a ganhar nível e ganhar corpo e virar informação. Os locais físicos, digital é físico também, mas né, os locais onde esse dado é armazenado, a forma com que ele é armazenado, quem cuida desse armazenamento, e a disponibilização, então as interfaces de conexão entre o usuário e o dado. Tá? Qual é a disponibilização desse dado? Então, no nosso caso do oceano, seria esse caminho do oceano para o repositório, lembra que tem um conjunto diferente de repositório, até o usuário, quem vai usar. E a gente vê que muitas vezes o dado, ele para ali, logo, primeiro que ele para no oceano já, porque a gente ainda não tem essa cobertura, né? Acho que talvez nunca a gente vai ter, por mais tecnológico que a gente seja, toda a informação disponível no planeta, não sei, né? A gente não há limites para o desenvolvimento humano, mas muitas vezes ele para no oceano. Quando ele chega no repositório, meu Deus, quando ele está lá no repositório interno de um laboratório de grupo de pesquisa, ele está muito pouco disponível para, por exemplo, um gestor. Ele precisa perguntar para a pessoa, mandar um e-mail, e daí a gente não responde. Então, assim, né, existem grandes barreiras nesse caminho, mas o sistema de dado, ele engloba essas etapas, e ele é feito por pessoas,
né, máquinas, existe uma instrumentação, uma infraestrutura de apoio, mas vamos lembrar que eles são desenvolvidos por pessoas, né? Então, existe, a gente ainda pode contactar e melhorar esses processos dentro do sistema. E o impacto, a função desses sistemas de dados do oceano, ele vai muito além do caminho do dado. Isso está muito claro nas discussões, né? Então, um sistema de dados, às vezes a gente entra numa plataforma, a gente acha que é só aquilo que está ali, ah, beleza, o dado está ali, eu vou tirar e vou usar. Não, né? As pessoas que estão ali, as instituições que fazem parte, os coletivos, eles trabalham para fornecer um legado de conhecimento. Em geral, eles têm papel central na facilitação de integração de informação. Eles contribuem para uma abordagem global, para que haja um movimento e que os diferentes locais do mundo se fortaleçam para gerar uma informação, para que às vezes a gente precisa saber como o planeta está funcionando e não só a praia onde a gente trabalha. Eles apoiam a avaliação, né, a informação que é usada para avaliar o estado do oceano, fornece dado, informação, tem um silo, né, de conjuntos de dados que são disponibilizados. Eles aumentam a capacidade institucional e profissional de vários lugares, então existe uma capacitação associada, e eles fornecem informações e orientações de uso. Então, muito da documentação, das normas, elas são geradas à medida que a gente desenvolve esses dados e que a gente utiliza também. Então, existe um papel grande dentro da regulamentação dessas vias de dados. E, além disso, eles promovem a colaboração internacional. A maior parte desses sistemas quer unir e que quanto mais gente participando, melhor, principalmente aqueles que disponibilizam os dados, os países que estão nessa liderança, né? A gente colocar o dado, a informação embaixo do braço é algo que hoje em dia é totalmente inadmissível e nós precisamos, como pessoas, como profissionais do oceano, tentar da melhor forma possível participar dessa colaboração. Eu sei de todas as limitações, o quanto é difícil a gente colocar toda essa informação. Muitas vezes a gente não consegue, não é o ideal, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter muito mais informação disponível e solucionar mais rápido os problemas que a gente tem, para deixar os ecossistemas, né, o ambiente marinho mais sustentável. Então, falando aqui um pouco sobre os diferentes repositórios digitais. Ixi, acho que eu vou ter que parar um pouco, peraí. Depois da pequena pausa, já que a gente está gravando, eu estou gravando de casa. Então, eu vou dar alguns exemplos de repositórios digitais ou de locais onde é possível acessar diferentes repositórios. Muitas vezes até físico a gente consegue tirar desse digital. Então, nós temos uma página que ela está sendo desenvolvida, né? O grosso dela já começou, mas esse catálogo foi desenvolvido pela COI como uma forma de centralizar essa listagem de repositórios de informações, principalmente portais, sistemas, porque o que a gente fazia antes? A gente ia no Google e digitava, por exemplo, biodiversidade marinha do Brasil. Digitava em inglês e via se o Google achava. As ferramentas do Google, elas são super eficientes, mas elas não são, assim, tão preparadas para o que a gente precisa de qualidade científica. Então, a Unesco teve essa iniciativa, né, que é o ODISCAT, que é o catálogo desses dados, de sistemas de dados e informação, e lá a gente consegue ter essa listagem, ferramentas de busca. Se a gente clicar aqui, por exemplo, catálogos de dados, ou portais, sistemas que permitem que a gente acesse, né, que a gente consiga fazer o download desses dados ou já de uma informação processada, essa página é
se você não sabe por onde começar, é aqui. Ou mesmo quando a gente vai fazer uma coisa nova. Às vezes a gente trabalha com dado, mas do nada você fala, eu preciso de uma informação de algum sistema que eu não acesso, né? E também é legal para a gente se atualizar. Essa semana, né, esses 2 dias atrás, a gente estava com essa conferência de dados do oceano que a Unesco organizou, e é impressionante a infinidade de projetos, sistemas que estão contribuindo para esse aprimoramento e para que a gente tenha mais acesso à informação e conhecimento sobre o oceano. Um dos repositórios, né, um dos sistemas digitais que também tem um repositório é o OBIS, que é o Sistema de Informação da Biodiversidade do Oceano. O OBIS é uma das instituições que eu represento, que a gente foi convidado a reativar o nó aqui do Brasil. O OBIS é o sistema que lidera a plataforma que tem o maior repositório digital de informações sobre a biodiversidade marinha. Ele vem sido construído há mais de 20 anos, por diversas pessoas e instituições, já passaram muitos representantes, a USP, por exemplo, tinha representação do OBIS aqui no Brasil, e assim, é um legado grande, e agora que a gente vê que o maior quantidade de dados está sendo colocada ali, cada vez mais a gente tem, os sistemas estão facilitados, mas se a gente trabalha com biodiversidade para ocorrência de espécies com finalidade biogeográfica, é ali que ele vai buscar inicialmente. E alguns outros sistemas, eles estão sendo construídos em cima do OBIS, então isso acontece muito. Você tem ali o repositório de dados digital do OBIS, e alguns sistemas são construídos, por exemplo, para filtrar só um tipo de dado e gerar uma informação direta para uma região do globo, ou uma informação de impacto para algum processo decisório, a proteção ambiental de algum local ou de alguma espécie. Isso acontece não só para a biodiversidade, não só em cima do OBIS, mas para vários... em outros vários usos relacionados ao oceano e outros tipos de dado também. O Giovanni ele é um portal bem legal, assim, principalmente para quando a gente começa a acessar dados do oceano, principalmente físicos, meteorológicos e biogeoquímicos, que são gerados por satélite, né? Então, ele foi uma das primeiras plataformas construídas que tem um certo passo a passo, ela é bem intuitiva. Você vai ver que não tem muita figura, gente. Alguns desses sistemas, assim, visualmente, eles não são muito agradáveis, mas ele é uma forma fácil de ter uma informação de alta qualidade, muitas, às vezes, não tão processadas, sobre o oceano, e a gente consegue já produzir alguns gráficos, alguns mapas direto do site. Então, eu não falei do OBIS, mas todos os repositórios digitais que eu falar aqui, eles têm ferramentas gráficas já direto no portal. Isso auxilia muito na hora que a gente precisa, por exemplo, gerar uma informação rápida para a sociedade, ou para saber alguma coisa de amanhã, qual que foi a temperatura, como é que está, a água está muito quente, a gente tem uma onda de calor oceânica, a gente consegue, muitas vezes, gerar um mapa direto, né? Não precisa baixar esses dados, usar um outro software para processar. Então, o Giovanni tem desse. Um dos pontos negativos que eu acho do Giovanni é que, para a gente conseguir fazer o download de dados, isso acontece em outros também, é que a gente precisa fazer um cadastro. O OBIS, por exemplo, a gente não precisa, tem vários sistemas que não, né? Isso vai da experiência dos próprios sistemas. Antes, alguns deles não precisavam nem colocar o e-mail, você baixava direto, e às vezes do nada eles mudam porque teve algum problema, enfim, mas vários desses, principalmente os grandes repositórios, como os da NASA, e eu vou falar o europeu também, eles pedem um cadastro. A gente preenche o cadastro simples, mas é bem rápido o que a gente tem de feedback de autorização, e logo depois a gente já consegue baixar os dados. Mas gerar o dado, gerar a informação, usar as ferramentas digitais, às vezes não. Então, se a gente quiser só produzir um gráfico,
a gente consegue fazer direto ali sem precisar cadastrar. Um outro ponto negativo é que muitas dessas plataformas estão em inglês, e a língua é uma limitação, a gente sabe, quem sabe, à medida que essas ferramentas digitais vão se aprimorando, que a gente consegue ter interfaces, né, o mesmo portal, mas traduzido para muitas línguas diferentes. Esse aqui é um repositório do NOAA, que é a agência oceânica dos Estados Unidos. Ele tem, eu acho engraçado que o nome dele é Easier Access to Scientific Data, né? Acesso fácil a dados científicos, né? Aqui não são muitos dados ambientais, não são só dados do oceano, mas eu não acho assim tão simples. E olha que eu uso muito, baixo muitos dados, a gente consegue baixar os dados desse ERDAP, até de outros programas, eles têm muitas ferramentas, é muito legal, a quantidade de dado que tem é gigantesca, então eles têm, por exemplo, aqui 2.000 conjuntos de dados, mas a gente fala, só 2.000, mas cada um deles tem, assim, séries temporais de 20, 30, 40 anos, por exemplo, de dado de temperatura do oceano, dados de cruzeiro, e não só gerados pelos Estados Unidos, né? Tem alguns outros sistemas que fazem acordos e disponibilizam usando a plataforma do ERDAP. Como eu disse, eu vou tentar fazer, né, à medida que a gente consegue, não sei como vão ser as próximas semanas, alguns passo a passo, de uso desses sistemas, mas o ERDAP ele não é tão fácil assim, né? Dá para ver pelo visual. Agora que a gente entra na plataforma, no site, só tem escrito. A gente tem que ir lendo devagarzinho, fuçando, mas quando a gente precisa daquele dado, a gente acaba conseguindo, né? Ele está ali, tem uma curva de aprendizado, mas... E muito que a gente pode fazer para que esses sistemas aprimorem é mandar um e-mail com sugestão. Se a gente tem alguma dificuldade, teve algum problema, sempre tem e-mail de contato, e é muito rápido, as pessoas querem receber, quem está desenvolvendo os sistemas, eles querem receber esse feedback nosso. O sistema europeu, que concentra os dados marinhos, é o Copérnicos, né? Então, aqui é a plataforma interface. Uma das coisas que eu acho bem legal dessa plataforma são os mapas produzidos, né, os relatórios que ele já, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Relatório do estado do oceano, produtos do oceano, ele tem um nível além de processamento do dado. Então, às vezes, você não precisa ter tanta familiaridade, você não quer usar o produto, né, o dado, você pode só pegar um mapa, um relatório do ano passado, por exemplo, das anomalias de temperatura, ou de outros tipos de dados. Estou dando muito exemplo de temperatura, mas, assim, é uma infinidade. Tem desde carbono, quantidade de oxigênio, serviços ecossistêmicos, enfim, tem de tudo, assim. Dados socioambientais ainda estamos a caminhar. Essa plataforma da ONU sobre a biodiversidade, ela é uma plataforma bem interessante, ela não tem só dados do oceano, ela tem algumas coisas de interface com o oceano, mas ela é focada na biodiversidade, tem muito material educativo, eles dão curso, então é uma fonte legal, eles têm na base de dados deles, por exemplo, serviços ecossistêmicos, que é algo assim, que a gente nem espera, né? Muitas vezes a gente só quer saber qual é a ocorrência de uma espécie, não, eles já estão num outro nível de promoção e de facilitação que a gente tem acesso à informação. No caso, né, do nosso curso ser ligado às bases de microplástico, aqui é a plataforma da Aliança Global, da Parceria Global para o lixo marinho, né, sobre o lixo marinho. Eu acho interessante a gente acompanhar essa plataforma, porque é ela provavelmente que vai liderar as novas normativas, vocabulário, formatos dos dados para poluição marinha, né? Não só lixo, mas a gente sabe que muito também de poluição vai ser provavelmente centralizado ou daqui ou para um outro acesso. Ainda não é tão fácil usar, não tem interface de acesso,
mas no futuro muito próximo, provavelmente nesse ano ainda, a gente vai ter acesso a esses dados globais, e a gente vai poder alimentar, né? Lembrando, assim, que muitas dessas plataformas a gente pode enviar os nossos dados, a gente vai falar sobre isso numa próxima aula, mas a gente pode fazer essa parceria colaborativa, né? Desde que os nossos dados passem pelo controle de qualidade desses diferentes sistemas. No caso do Brasil, o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem um instituto voltado para as pesquisas oceânicas e para a parte ambiental. Então, o site do INPE eu acho um lugar muito legal também de ter acesso a dados do oceano. O que é interessante é que, por exemplo, alguns produtos de modelos de previsão gerados pelo INPE, eles usaram dados da NASA. Lembra que eu comentei que existe essa via, às vezes a gente constrói um sistema em cima do outro, né? Então, a fonte de dados é a mesma, mas para um interesse nacional, foi desenvolvido um sistema mais curado, mais fino de entrega de informação. Então, isso acontece aqui no sistema do INPE. Eu não acho assim ele super mega simples de conseguir baixar os dados, mas pelo menos para a gente ter acesso às previsões ele é legal, assim, né? Eu acho ele, enfim, um site ótimo, incrível, mas realmente para a gente fazer o download às vezes é um pouco mais complicado. Aqui não é o site oficial do Pirata, mas tem o Projeto Pirata, que é um projeto de monitoramento oceanográfico in situ, né, um programa de muitos anos. O Projeto Pirata tem feito contribuições incríveis para a área do Atlântico, principalmente ali próximo do Atlântico Equatorial. Então, muitos dos dados do Pirata, eles estão disponíveis tanto pelo site do Copérnicos, mas também pelo site da NOAA. A gente consegue, vai depender muito de quem produziu aquele dado, mas antes o Pirata tinha um projeto sozinho, agora ele uniu, né, no Copérnicos, está usando toda essa infraestrutura, então a gente consegue ter acesso a esses dados in situ, né? Esses diferentes repositórios, eles têm ali fontes de muitos instrumentos diferentes, navio, coletas fotográficas, avistamento, quando a gente coloca aqueles trackers, que são aqueles instrumentos que seguem, por exemplo, megafauna, a gente já tem isso disponível, esse dado de não sei como fala em português, enfim, traqueamento, né, acho que inventei uma palavra, de informação, ali é muita diversidade mesmo de dado. Eu não conheço a plataforma dos países da África, né? Eu entrei em contato agora, mas eu vi que tem tem esse centralizado, uma iniciativa da COI e do escritório de dados também lá da Unesco, que a gente é uma unidade associada junto, e então é interessante que os governos, então a gente existe essa centralização nacional. Eu não coloquei aqui, acabei sendo até uma falha, eu preciso depois, mando para vocês, por exemplo, cada país que está mais avançado ou que faz parte da COI em pesquisas oceanográficas, ele tem um centro que gerencia os dados nacionais sobre o oceano. Né? Aqui no caso do Brasil, a gente tem um centro, mas todos os países têm. E esses centros também estão amadurecendo para fornecer esses dados a nível nacional, que às vezes não chegam na plataforma internacional, ou que ela chegue primeiro no nacional e depois a gente consiga ligar isso ao internacional. Tá? Então, é muito legal ver o avanço. No caso aqui do Brasil, o BNDO, que é o nosso banco, ele tem tido, assim, nos últimos anos, um aprimoramento enorme. A gente tem visto várias novidades ali de conseguir baixar os dados, o pessoal está super disposto, tem uma infraestrutura grande, e eu acredito que a gente consiga disponibilizar cada vez mais dados, principalmente dos cruzeiros oficiais, as boias de monitoramento oficiais, dos portos.
Aqui é um dos programas de boia do Brasil, o Sincosta, a gente também consegue fazer o download dos dados de lá. O Sistema Brasileiro da Biodiversidade, né, o CIBBR, ele foi construído em cima de um grande sistema de dado global, que é chamado, a sigla é o GBIF, e o interessante do CIBBR é que ele é em português, né, para o pessoal de Cabo Verde, enfim, não, e dos outros países de língua portuguesa, talvez esse portal não seja tão útil, mas é uma iniciativa interessante que facilita muito o acesso aos dados, né, já que a língua é uma barreira. E, por exemplo, os dados do OBS, eles são ligados direto lá, então a gente fez um acordo e a gente consegue, como são as mesmas linguagens, os dados a gente publica no OBS do Brasil e eles aparecem ali. Isso é uma prática que tem sido comum em vários países para que a gente possa facilitar o acesso a nível nacional, regional e local. Então, agora, quase finalizando a aula, como que a gente faz para acessar esses dados? Como eu disse, eu ia gravar uns tutoriais, assim, direto, mas eu fiquei, esses últimos 2 dias aqui de aula me deram tantos insights de quanta coisa tem disponível, que eu decidi, assim, para a gente fazer uma reflexão interessante, né? Então, qual é o passo a passo? Por isso que vocês tiveram aquele exercício anterior. Então, a gente precisa decidir qual variável ou informação a gente precisa, né? É importante que a gente saiba exatamente qual é o dado que a gente quer, qual é a abrangência desse dado, né? Um dado que eu preciso, um dado de todo dia, eu preciso de um dado que cubra uma região inteira. Então, qual é a variável, qual é a informação sobre o oceano que eu preciso? Ponto. Primeiro passo, senão a gente entra nesses repositórios e a gente fica perdido. Buscar os repositórios disponíveis. Então, agora a gente tem um catálogo da Unesco, mas, enfim, acho que dá para usar outras ferramentas de busca, conversa, né, com pessoas podem ajudar, não é só ir lá e digitar no ambiente virtual. Terceiro, compreender o passo a passo de acesso, e isso é muito particular de cada plataforma. Então, ali tem como se cadastrar, como acessar os dados, sempre tem um guia. Ele pode ser, não assim com vídeo, alguma coisa tão simplificada, mas as instruções de como acessar esse dado, eles estão ali, mesmo que seja mandar um e-mail, né? Agora, no caso, antes do nosso banco de dados nacional, a gente mandava um e-mail, preenchia uma planilha com o tipo de dado que a gente queria e eles enviavam para a gente, um link para a gente fazer um download. Isso vai, aos poucos, vai mudar, mas, enfim, é um passo, né, uma instrução simples e também facilita o acesso. Um quarto passo é verificar o formato de dados disponíveis. Então, será que eu sei usar esse dado depois que eu pego? É um tipo de arquivo que eu consigo ler no meu computador? Ou eu vou precisar instalar um outro programa? Né? Isso é uma barreira, às vezes o dado a gente não está tão familiarizado, e cada tipo de dado, cada setorização, biodiversidade é muito diferente de dado meteorológico no formato que ele vem para a gente. Tá? E por último, se familiarizar com as ferramentas de visualização e análise, porque como esses sites eles têm desenvolvido e facilitado, criado plataformas de visualização, muitas vezes a gente não precisa ficar quebrando a cabeça para fazer uma análise até complexa, né? Tirar uma estatística daquele dado. Então, essa familiarização ela vai fazer com que a gente passe de obter um dado e obtenha uma informação, né? Que ela é mais útil, muitas vezes, do que um dado ali. Os dados, às vezes, ele não tem utilidade nenhuma. Ele precisa ser interpretado por uma máquina, por uma pessoa, para que ele tenha um uso na sociedade. E, como eu já falei algumas vezes nessa aula, existe muita diferença de uma plataforma para outra e do tipo de dado para o outro. Por isso que é importante a gente sempre se atualizar. E, por último, falando um pouquinho sobre as boas práticas de uso desse dado, né? Vamos pensar assim, vamos tratar esses dados do oceano como eu gostaria que fosse um dado que eu gero no meu estudo, ou uma informação que eu dei, por exemplo, né? A gente não gosta que a gente passe o nome completo, o e-mail, e alguém usa esse e-mail, essa informação, para algo que a gente não autorizou.
Então, é importante a gente ter esse pensamento, lembrar sempre. Então, existe esses princípios que vieram muito guiados pelas informações das comunidades tradicionais, que é o care. Então, a gente precisa entender que o dado, a informação que a gente está gerando quando a gente coloca, ele é para benefício coletivo, tanto quando a gente vai usar, quanto a gente vai disponibilizar esse dado. As pessoas que geraram esse dado, que seria não o dono, mas quem é responsável, tem autoridade para controlar. Ou seja, se de um dia para o outro eu resolvo que eu não quero mais disponibilizar aquele dado, não sei por quê, aconteceu uma emergência, a gente conversou bastante sobre espécies sensíveis, a gente tem estratégia nos bancos de dados para disponibilizar ou não informações que possam gerar algum risco de segurança nacional, regional, aquela informação ainda precisa ser curada, enfim. Mas a pessoa que é quem controla, quem tem autoridade, ela precisa ter essa liberdade para dizer o que ela gostaria ou não que as pessoas fizessem com os dados, e a gente precisa se informar na hora que a gente vai usar. Responsabilidade, né? Seja, não mude o dado, tenha um cuidado, é, fale de onde você tirou esse dado, mostre as etapas. Vamos tentar usar para coisas do bem, né? Para ter um benefício coletivo. É para isso, esses sistemas são tantos esforços internacionais para estar ali para a gente. Então, é importante ter uma responsabilidade sobre esse dado. Ele foi gerado por pessoas. E ética, né? Princípios de ética e moral, eles podem variar dos diferentes países, mas existem alguns valores universais que a gente pode ter respeito por esse dado quando a gente vai usá-lo. E por hoje é só. Obrigada.